Olá, mais uma vez é um grande prazer estar em sua companhia. Começa agora o programa Análise Direta, que é o programa de entrevistas do canal Hit Notícias, que sempre conta com a presença de um especialista renomado, falando de temas importantes para o seu dia a dia. Hoje, por exemplo, nós vamos falar de Alzheimer. Está aqui ao meu lado um especialista no assunto, o doutor Gustavo Alves, ele que é farmacêutico e doutor em biotecnologia. Vai falar do problema e de uma novidade, de um teste para descobrir o Alzheimer. Tudo isso a partir de agora no programa Análise Direta. E nós estamos de volta ao estúdio da Hit TV em São Paulo, onde é gravado o programa Análise Direta, o programa que é transmitido para todo o Brasil pelo canal Hit Notícias e mais 190 países pelo canal 1 Europa. E hoje eu tenho o prazer de receber doutor Gustavo Alves, como eu já apresentei, farmacêutico e doutor em biotecnologia. Doutor, primeiro quero agradecer a gentileza por aceitar o nosso convite e falar de um tema muito importante. O senhor é muito bem-vindo, doutor. Muito obrigado pelo convite e uma oportunidade de falarmos um pouquinho sobre o Alzheimer, uma demência, né, bastante comum em idosos, que certamente vai atrair a atenção das pessoas, né? Com certeza. O senhor falou em duas coisas interessantes, né? A oportunidade de atrair atenção. A gente já teve a oportunidade, né, de ter contato outras vezes, já fiz várias entrevistas com você e a gente comentou, né, que nesse período tão difícil que tem sido a pandemia, uma das poucas coisas que a gente tem a comemorar é o espaço que cientistas, que pesquisadores como você têm ganhado na mídia por conta das pessoas estarem, por necessidade também, mais interessadas em temas científicos, né, doutor? Eu acho que, sem dúvida alguma, a questão da pandemia, ela possibilitou o maior acesso à ciência, né? As pessoas, elas passaram a perceber a importância do conhecimento científico, a veracidade, a ciência como um elemento fundamental para a sociedade também. E eu acho que, daqui para frente, eu não digo o cientista em si, mas a ciência ela vai ter talvez uma outra visão por parte das pessoas, um outro tipo de reconhecimento pela sua importância e pela diferença que ela pode fazer na nossa vida, no que a gente come, como a gente respira, no nosso dia a dia, na questão dos comportamentos, enfim, tudo. A ciência está envolvida em absolutamente tudo que diz respeito à nossa vida como ser humano. E um dos problemas de não ter esse contato tão próximo com a ciência e com os cientistas, os pesquisadores, é que muitas vezes as pessoas ouvem verdades em relação a determinados assuntos e acabam assimilando aquilo para a vida dela. Não checa, não tem o parecer, uma opinião, uma avaliação de uma pessoa que realmente estudou, que realmente conhece o assunto a fundo, principalmente nessa época de internet, onde você faz uma pesquisa ali e vem 1000 respostas. E o Alzheimer é um desses tipos de caso, é um exemplo disso, né, doutor? O Alzheimer é um exemplo claro, porque a doença de Alzheimer, fazendo um contexto aí para quem está nos acompanhando, ela foi identificada pela primeira vez em 1906. Estamos falando do começo do século XX, lá pelo neuropsiquiatra alemão Alois Alzheimer. Em 1910 ela foi batizada de doença de Alzheimer. Inicialmente ela foi batizada de doença peculiar do córtex do sistema nervoso central, doença peculiar do córtex central. Em 1910, o Emil Kraepelin, que era o chefe do Alzheimer, lá na Alemanha, batiza de doença de Alzheimer. Mas somente aproximadamente 85 anos, 80 anos depois, é que nós tivemos os primeiros estudos verdadeiramente voltados para a doença de Alzheimer. Quando você fala nessa questão da ciência, era muito comum, e você vai lembrar disso, e quem está nos assistindo, que as pessoas eram chamadas de caducas. Falavam, entre aspas, esse velho está caduco, ele está esclerosado, porque lá nos anos 70, anos 80, não existia o jargão Alzheimer ainda. Eu sempre comento que durante a faculdade, nos livros de fisiologia, bioquímica, nos nossos livros de farmacologia, nós não tínhamos o termo doença de Alzheimer. É mesmo, doutor? Porque a doença de Alzheimer ainda não era reconhecida como tal. Então, a partir dos final dos anos 80, início dos 90, você começa a ter um estudo melhor sobre a doença. Os primeiros medicamentos, veja só, surgiram no final dos anos 90. Ontem, você fala, poxa, nós estamos em 2021. Pois é, há menos de 25 anos, ou no máximo há 25 anos, surgiram as primeiras drogas para tratar uma doença que existe desde o começo do século XX. Então, nós perdemos um tempo, tem um gap aí importante na questão de diagnóstico, na questão de remédio,
na questão de identificar essa em relação a outras demências, porque a gente fala muito de Alzheimer, mas nós temos demência de Huntington, Pick, corpúsculos de Lewy, que foi aqui, por exemplo, aquele famoso ator, o Robin Williams, que fez o filme Jumanji, Pat Adams, tinha Lewy, temos a frontotemporal, temos a vascular, temos a demência de Parkinson, que pode evoluir para Parkinson, temos a medical, a Call-Crazy, que é a Creutzfeldt-Jakob, a doença da vaca louca, que pode ser uma demência. Então, é que Alzheimer corresponde a 65%, 70% dos casos, mas tem outras demências. Então, o diagnóstico de Alzheimer, ele não é simples. Legal. E esse é o privilégio de conversar com uma pessoa especialista no assunto. Tirar a coisa do lugar comum. O caducar era sinônimo para tudo isso que você falou. Exatamente. Ela colocava tudo no mesmo saco. E aí uma coisa muito importante é que você perde um tempo. É uma doença que não tem cura. Mas quanto mais precoce for o diagnóstico, você consegue dar mais qualidade de vida, você consegue prorrogar o avanço da doença, não parar, não paralisar, mas você consegue fazer com que a pessoa viva, digamos, conviva com a doença um tempo maior, sem tantos danos no início. Então, essas pessoas que certamente tiveram Alzheimer nessas décadas que eu citei, a gente perdeu muito tempo, elas evoluíram muito rápido para processo neurodegenerativo e depois para o óbito. Legal. E ao longo do programa a gente vai falar mais sobre a importância do diagnóstico e de um teste, um trabalho pioneiro, né, que o doutor tem feito com a equipe dele para lançar no mercado um novo teste para o Alzheimer. A gente vai falar muito disso. Mas eu queria começar seguindo nessa linha didática, que o senhor explicasse o que é o Alzheimer. Quando a pessoa está com Alzheimer, o que diferencia ela, por exemplo, desses todos os outros problemas que o senhor citou? Bom, a doença de Alzheimer é uma doença, é uma demência. E o que é uma demência? A demência vamos dizer que é um conjunto de sinais e sintomas, é uma síndrome que afeta processos cognitivos, que a cognição é a capacidade que o ser humano tem de consciência, de aprendizado, de memória, de ver uma figura, identificar o que ele está vendo, de pensar uma frase e expressar foneticamente o que ele está falando. E a doença de Alzheimer afeta também a questão do comportamento. Então, a demência, ela tem esse curso natural. O Alzheimer, especificamente, há uma perda progressiva de neurônios, uma morte de neurônios que começa a partir do momento em que alguns processos fisiopatológicos vão acontecer. Deposição de placas senis, emaranhados neurofibrilares, então são alguns nomes meio complicados, e a partir desse momento a doença, então, ela começa a acontecer. Os sintomas, não necessariamente, a gente sabe hoje que o acúmulo dessas proteínas que causam a doença, eles começam a acontecer 25 anos ou 20 anos antes dos primeiros sinais e sintomas. Então, a pessoa que tem Alzheimer diagnosticado aos 70 anos, talvez aos 50, ela já tem o processo da doença iniciando, mas ela não apresenta nenhum sinal e sintoma ainda. Então, isso é importante salientar, enfatizar, pontuar até. O sintoma já indica um estágio avançado, então. O sintoma, exatamente. Muito bem observado por você. Hoje, os diagnósticos e os tratamentos, eles tentam tratar, eles tentam reconhecer a doença no que a gente chama de fase prodromal, que é a fase que antecede aos primeiros sinais e sintomas. Seria uma fase precoce, anterior a esses primeiros sinais e sintomas, porque quando você já tem a sintomatologia da doença apresentada, é sinal de que já há o acúmulo de placas, já há o comprometimento de neurônios, então fica muito difícil, nesse momento, você reverter a doença. Muito difícil, quase impossível. E qual que é o sintoma mais comum? Até para a pessoa que está em casa ou convive com isso, tem casos na família, também é outra coisa legal até para a gente fazer um parênteses e esclarecer a questão hereditária, genética. Vou até confessar que eu perguntei isso para o doutor fora do ar, porque eu tive casos na minha família com problema de Alzheimer. Então, explicar a questão genética e quais os sintomas mais comuns das pessoas que se preocupam em se prevenir e identificar no dia a dia. O sintoma mais comum é o sintoma que todas as pessoas que já leram um pouquinho sobre o Alzheimer sabem identificar, que é o lapso de memória, é a perda da memória. Mas, não necessariamente, esse lapso de memória pode surgir como a manifestação mais comum no início. Você pode ter algumas outras alterações, como irritabilidade, como dificuldade de localização temporal-espacial, de saber onde você está. Você pode ter algumas questões relacionadas
a perda de interesse por coisas que você sempre gostou de fazer antes, mas o sintoma mais marcante ainda assim é a perda de memória, mas a memória recente. Repare que o indivíduo com Alzheimer, na fase leve ou moderada, normalmente ele vai conseguir se lembrar da cor do vestido que ela usou na formatura, que foi há 70 anos atrás, ou de alguma coisa que aconteceu na adolescência, mas não vai se lembrar do nome que você acabou de falar, o seu nome. Eu não vou lembrar do seu nome. Porque a memória, e por que a memória é recente? Porque a doença de Alzheimer, ela inicia o processo de perda de neurônios numa região que a gente chama de hipocampo, que é uma região que você tem dentro do cérebro, muito pequena, mas que tem uma função fundamental, que é o acúmulo da memória e transformar a memória de curto em longo prazo. Depois ela evolui para o córtex entorrinal e depois vai comprometer outras áreas do cérebro, que é quando você vai ter alterações de comportamento, irritabilidade, alguns casos muito semelhantes a surtos psicóticos, depressão, insônia. Então é um momento que a doença já começa a avançar. Mas o início, a característica maior é o lapso de memória da memória recente. E a questão genética que eu havia citado? A questão genética nós já sabemos, a ciência já sabe que alguns cromossomos, e eu destaco principalmente o 19 e o 21, o 21 é o mesmo da síndrome de Down, eles têm uma alteração em um dos braços desse cromossomo, que é marcante em Alzheimer. Nós não podemos cravar ainda que haja uma transmissão hereditária, mas, por outro lado, por mais que possa parecer até incoerente, a possibilidade de uma geração para outra ter a doença é muito grande quando você faz uma avaliação estatística. Então, se eventualmente a sua mãe teve Alzheimer, a sua chance passa a ser perto de 25%. Seus avós tiveram essa chance, essa oportunidade pode subir para 50%, mas não dá para dizer que haja uma transmissão hereditária. Então, uma coisa é a genética, inclusive, e outra é hereditária. Inclusive, existe uma doença de Alzheimer chamada DAF, que é a doença de Alzheimer familiar, só que ela corresponde de 1 a 2, não chega a 5% dos casos. Essa é genética. E essa tem um exame que você pode fazer que detecta. E ele é comum antes dos 60 anos. No meu mestrado, nós tivemos uma moça de 37 anos com DAF, com Alzheimer genético. O filme que recentemente ganhou até Oscar, a atriz coadjuvante, a Julianne Moore, Para Sempre Alice, Still Alice, era uma história de uma professora de 54 anos que tinha Alzheimer familiar. Pois é. E o doutor enfatizou bem a importância de detectar, de descobrir o problema o mais rápido possível para melhorar as condições de tratamento. E por isso, inclusive, o doutor está aqui, um dos motivos é que ele encabeça um grupo de trabalho com um trabalho pioneiro, revolucionário, para descobrir, para detectar o Alzheimer através de um exame de saliva. E sobre isso ele vai falar no segundo bloco. Não saia daí. Estamos de volta ao estúdio da HIT TV em São Paulo, onde acontece o programa Análise Direta, agora com o segundo bloco. Hoje o tema é o Alzheimer e aqui ao meu lado está o nosso convidado, o doutor Gustavo Alves, que é farmacêutico e doutor em biotecnologia. Doutor, na passagem do bloco, no final do último bloco, eu falei da importância do teste, mas para a gente valorizar ainda mais esse trabalho, o trabalho da sua pesquisa, eu queria que o senhor lembrasse, melhor dizendo, o Alzheimer não tem cura. O Alzheimer não tem cura, é uma doença ainda... Avançamos muito, embora, como eu disse anteriormente, os primeiros medicamentos surgiram não há tanto tempo assim, avançamos bastante, temos drogas muito promissoras, uma que foi agora aprovada em junho, lá nos Estados Unidos, o aducanumab, e temos algumas outras aí, mais ou menos umas 5 ou 6, que estão em estágio bem avançado, quem sabe, mas não dá para a gente apostar nada nesse momento, aí temos que esperar. E sem ter uma cura, o tratamento, como acontece e qual a eficiência do tratamento? O que ele melhora para a qualidade de vida da pessoa? É muito importante dizer que, embora não tenha cura, o tratamento ele tem resultados muito bons. O tratamento não cura a pessoa, ela inevitavelmente ela vai evoluir, uma doença que um tempo médio de 10 anos, quando ela é diagnosticada mais tardiamente, claro que o tempo vai ser menor, mas nós temos casos hoje de pessoas que vivem até 16 anos com a doença, 12 anos. Os medicamentos que são usados hoje, eles têm a função de melhorar
a questão de um neurotransmissor chamado acetilcolina, que está relacionado com o acúmulo de memória. São remédios que... A gente pode falar o nome dos remédios? Fica à vontade. São drogas que, hoje, elas estão em protocolos clínicos, que são seguidos por médicos do mundo inteiro. De um lado, medicamentos que a gente chama de anticolinesterásicos, que é a rivastigmina, a donepezil e a galantamina, e, de outro lado, um outro que é antagonista de glutamato, que é a memantina. O médico, ao ter o diagnóstico da doença, então ele vai lançar a mão, ele vai adotar uma dessas drogas, isoladamente ou em conjunto, ele vai optar, dependendo do estágio da doença, e os resultados são percebidos. A melhora do paciente, a questão cognitiva, mas que, obviamente, que a partir de um certo momento isso vai avançando, e aí ele vai ter que usar, dentre esses, uma droga que é mais, digamos, mais indicada para o estágio mais avançado, a memantina, ou ele vai associar com donepezil, enfim, e depois os tratamentos de suporte, onde, devido a processos de alteração de comportamento, como eu disse, depressão, irritabilidade, alguns surtos psicóticos, quadros de delírio, aí o médico vai ser obrigado a associar medicamentos que a gente comumente vê para tratar depressão, como citalopram, ou benzodiazepínicos para irritabilidade, como o clonazepam, o lorazepam, ou antipsicóticos como a quetiapina, que é uma droga super difícil de trabalhar com a quetiapina, porque se você não titular ela adequadamente o paciente, você pode transformar ele numa pessoa quase que imóvel ali. Então, não é fácil esse momento. Então, há tratamento, não há cura, e o tratamento é bastante importante. E é nesse ponto que entra o seu trabalho especificamente, o seu trabalho de pesquisa. Descobrir o quanto antes possível. Hoje, não há um teste único que você faz, dá lá positivo, negativo, estou com Alzheimer, não estou com Alzheimer. Não existe isso, né, doutor? Não existe. A hipótese diagnóstica para Alzheimer, ela vai ser fundamentada, ela vai ser baseada. Vamos tentar dividir em três tipos de avaliação. O primeiro é uma avaliação que a gente chama de avaliação de comportamento, para você olhar a questão cognitiva do paciente. Utiliza-se exames como mini exame do estado mental, inventário neuropsiquiátrico, o teste do relógio, o desenho do relógio, que é muito interessante. Depois, uma outra linha de avaliação, que é a avaliação sangue, onde a gente olha bioquímica, sorologia e a questão hematológica. Então, exemplo, um dos testes que o médico pede, um dos primeiros testes que o médico pede na suspeita de Alzheimer é o VDRL, que é um teste sorológico para sífilis. Você fala, poxa, mas o que tem a ver a sífilis? Acontece que a neurosífilis, as manifestações que ela causa como demência, são semelhantes aos sintomas iniciais de Alzheimer. Então, eu preciso saber se esse idoso não tem neurosífilis. Depois eu vou partir para exames, como eu falei, sangue, plaqueta, B12, hemoglobina, hormônio tiroidiano, as frações do colesterol, e depois uma terceira via, que são os exames de imagem, ressonância magnética, para tentar identificar onde está esse comprometimento neuronal, que região do cérebro, se é uma região que combina com o diagnóstico de Alzheimer, e aí o médico, com base nessas três linhas, imagem, sangue e comportamento, ele então vai poder traçar o diagnóstico se é a doença de Alzheimer ou se é uma outra demência. Ou seja, um caminho longo que envolve uma grande cruzamento de dados até que seja chegado um diagnóstico. E vocês estão com um trabalho em Ribeirão Preto revolucionário, que pode mudar esse panorama e tornar mais rápido e preciso esse diagnóstico. Queria que você agora apresentasse, falasse dessa pesquisa. Pois não, muito obrigado pela oportunidade de falar da nossa pesquisa. Nós começamos a pesquisar biomarcadores. O biomarcador é uma substância, pode ser uma enzima, uma proteína que nós temos no sangue e que pode dar um diagnóstico para uma doença, como, por exemplo, para a COVID, a gente pode usar um biomarcador para diagnóstico de sífilis, para AIDS, tem biomarcador para vários tipos de doenças. E no nosso caso, a gente iniciou então em 2006, 2007, com alguns biomarcadores, e aí, a partir de 2012 até 2016, isso no meu doutorado, a gente começou a pesquisar saliva. Quando a gente começou a pesquisar saliva, as pessoas falavam, mas você vai olhar saliva. Saliva é resto de metabolismo, é processo digestivo. Bom, hoje, para você ter uma ideia, a saliva é usada para diagnóstico de AIDS, diagnóstico de algumas proteômicas para câncer de mama, cortisol. Você faz então, a saliva... Covid, mais recentemente Covid, também. Exatamente, trabalho feito aqui em São Paulo pela USP, também lá na Unicamp.
E aí o nosso trabalho, agora no pós-doutorado, lá na Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, na USP, eu avaliei pessoas com menos de 60 anos, jovens, com mais de 60 anos sem a doença e com mais de 60 com a doença. A gente detectou 2 enzimas na saliva que são indicativas da presença da doença e outras enzimas e proteínas que têm a ver com o processo inflamatório. Porque a doença de Alzheimer, sei que são muitas informações, ela é uma doença inflamatória também. Então, há uma série de substâncias que são expressas no sangue e na saliva quando a doença se instala. Então, nosso processo agora está em fase de validação do teste. Nós vamos desenvolver um kit específico para a saliva, que a gente não desenvolveu ainda, a gente usou um outro kit e adaptou ele para a saliva, e já entrando com a patente para a gente poder, então, quem sabe, aí nos próximos 2 anos, ter esse kit pronto para oferecer, para comercializar, para o médico poder usar no consultório dele. Como hoje você vai no médico, ele faz uma picada aqui no seu dedo e vê se você está com a glicemia acima de 100, abaixo de 100, você está com 110, 99. A gente quer transformar esse teste também numa algo mais ou menos como uma triagem para Alzheimer. Isso será uma grande contribuição, sem dúvida. E apesar de ser muito técnico esse trabalho científico, algumas coisas que a gente lê já chamam atenção. Por exemplo, as características do Alzheimer, eles já começam a se manifestar 30 anos antes, a formação das proteínas. Esse é o termo que me fugiu, mas minha memória está boa, já fizemos um bom exercício agora. As proteínas que indicam o Alzheimer, elas começam a se manifestar, a se formar no organismo 30 anos antes. Uma das lições ou das revelações que esse trabalho de vocês traz também? Essas proteínas são proteínas que eu tenho, você tem, todos nós temos essas proteínas. A proteína, vamos falar basicamente das mais importantes, a tau e a beta-amiloide. A proteína tau é uma proteína que ela tem uma função fisiológica importante lá no microtúbulo, tal, e a beta-amiloide também de proteção para o cérebro. O problema é que no indivíduo com Alzheimer, a proteína tau, ela sofre um processo que a gente chama de hiperfosforilação. E ela começa a formar emaranhados e matar o neurônio. E a beta-amiloide, que é uma proteína que nós temos, ela precisa ser quebrada e ela vai ser, então, degradada, ela vai ser eliminada, mas em pessoas com Alzheimer, a quebra é irregular. Em vez de quebrar, vamos dizer assim, didaticamente, em pedacinhos pequenininhos para serem eliminados, são quebrados em pedaços um pouco maiores. Esses pedaços se acumulam no neurônio e formam a placa senil. Você sabe que o Alzheimer, o Alois Alzheimer, quando ele teve a primeira paciente com Alzheimer, em 1906, a Frau Auguste Die, lá na Alemanha, depois que ela faleceu, ele suspeitou, não existia doença de Alzheimer, como eu disse, doença peculiar dos neurônios do córtex central. Quando ele abriu o cérebro dela, ele já viu os emaranhados, ele já viu a placa formada, sem microscópio, porque a doença ela é agressiva. Você consegue ver a olho nu. A olho nu, macroscopicamente, você vê a perda de massa de neurônio que vai se comprometendo. É muito evidente, então, muito agressiva, como o senhor falou, né? Vai evoluindo e vai destruindo neurônios ao longo desses 10, 12, sei lá, quantos anos a pessoa sobreviver com a doença, infelizmente. E a partir desse fato, qual pessoa vai poder fazer o exame e detectar? Ela tem que ter uma idade mais avançada para enxergar essas manifestações, como foi o caso dessa paciente, ou com esse método revolucionário, ainda em fase final de desenvolvimento, as pessoas jovens já vão poder detectar? É uma questão que entra no campo da bioética, porque você imagina, no momento que exames como esse, nós aqui com a saliva, tem um outro cientista na Suécia também estudando as mesmas proteínas que a gente, só que no sangue. Você imagina o momento que esse teste estiver disponível, quer dizer, todo mundo vai correr, vai falar, eu quero saber se eu tenho a doença, eu posso, quando eu anunciei os testes do nosso trabalho, eu até hoje recebo e-mails, mensagens, olha, eu quero participar porque a minha mãe teve e eu tenho medo de ter, aí eu pergunto, quantos anos você tem? Eu tenho 18, eu tenho 20. Então as pessoas começam a viver uma neurose de que vai ter a doença. Então esse é um momento, é um processo que vai envolver a questão bioética. Porque essas proteínas, elas começam a se acumular 25, 20 anos antes. Mas isso não seria necessário que todo mundo, então, aos 40 anos fizesse. Até porque, nesse momento, a gente não tem um medicamento que cura. Não vai adiantar ter tratamento nesse momento. Em tese, você vai poder mudar algumas coisas da sua vida aos 40 anos para tentar, ou aos 30, sabe-se lá, tentar criar uma blindagem contra a doença, que hoje é possível, mesmo sem fazer o teste. Não evitar a doença, mas criar uma blindagem para você se proteger do início precoce, de você ter mais qualidade de vida caso você tenha a doença. Então, é um fator bioético que a gente vai precisar trabalhar muito essa ideia. É como hoje alguém vai a um posto de saúde, vou pegar um exemplo
fazer uma analogia aqui, e faz um exame para ver se é soro positivo, para ver se tem AIDS. Aí o exame dá negativo. Aí essa pessoa vai embora. Opa, não. Normalmente, essa pessoa ela tem que ser recrutada pelo psicólogo, porque ele vai perguntar, o seu teste deu negativo, sim, mas por que você veio fazer o teste? Entendi. Você tem alguma situação de risco? Você tem uma questão de promiscuidade? Você usa droga? Você compartilha a seringa? Enfim. Então, a mesma coisa a doença de Alzheimer. O que me levaria a fazer o teste para ver se eu tenho Alzheimer tão precocemente? Ou seja, é mais abrangente do que um simples resultado. É o contexto que envolve aquele teste, por isso o termo bioética. Exatamente, a bioética. Correto. Agora, a ansiedade da maioria das pessoas, principalmente de quem já tem uma idade mais avançada, é saber quando vai estar disponível. O senhor já falou uns 2 anos, mas explica um pouquinho desse processo. É tão rigoroso, tão difícil quanto o da vacina, que a gente tem acompanhado agora por força da pandemia? Não é tão rigoroso, porque a vacina, como medicamento, ela tem que passar por ensaios clínicos que vão durar, em média, de 8 a 10 anos. Mas aí quem pode dizer, mas por que a vacina foi aprovada tão rapidamente? Porque aí é um outro assunto. A vacina do Covid, do SARS-CoV-2, é uma vacina que ela já tinha um protótipo que foi desenhado lá em 2002, quando a gente teve a primeira pandemia de Covid, a SARS, depois a segunda, a MERS, 2012. Então, a gente já tinha, o chassi do carro já estava pronto, foi só colocar a carenagem em cima. Então, essa vacina, os cientistas já trabalhavam com essa vacina desde o começo do século XXI, praticamente. No caso de um medicamento normal, duraria 10 anos. No caso de um exame diagnóstico, não vai durar 10 anos, o tempo é menor, mas nós vamos precisar criar ensaios, fazer desenhos de amostragem com pessoas randomizadas, pessoas que não têm, que têm. Então, o registro junto à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, então isso leva um tempo que deve durar talvez 2 ou 3 anos, não é um tempo tão extenso como uma vacina ou um medicamento. Correto. Bom, nos últimos tempos, a gente também tem visto nos noticiários relatos de medicamentos que surgiram como promessas de curar, de ser a cura para o Alzheimer. No terceiro e último bloco, eu vou perguntar para o doutor sobre esses medicamentos, sobre a eficácia e principalmente sobre a comprovação. E também um pouco dessas crendices populares. Será que o mel ajuda a tratar, a curar o Alzheimer? Isso o doutor vai falar no terceiro e último bloco. Não saia daí. Nós estamos de volta com o terceiro e último bloco do programa Análise Direta, o programa de entrevistas do canal HIT Notícias, que é gravado no estúdio da HIT TV aqui em São Paulo. Hoje, o nosso convidado, Dr. Gustavo Alves, que está falando sobre um tema muito importante, o Alzheimer. Doutor, antes do programa começar, o senhor relatava um pouco das dificuldades que o senhor teve na pesquisa. E eu achei muito interessante e quero agora dividir aquela história interessante com os telespectadores. Primeiro, que o público-alvo eram idosos, justamente no momento da pandemia, quando esse grupo era cercado de proteção, até justificavelmente, porque estavam mais expostos, era um grupo de risco da doença. Como que isso influenciou nas pesquisas? Se não me engano, tinha um relato que só no ano passado, em 2020, a previsão era de 60 idosos com Alzheimer e 60 sem para passar pelos testes, para verificar a eficiência dos testes. Como o senhor conseguiu viabilizar com tanta dificuldade? Bom, falar sobre dificuldades de pesquisa para o brasileiro é praticamente você chover no molhado, né? Na verdade, as dificuldades sempre foram muito grandes, né? Desde a época do meu doutorado, mesmo agora o pós-doutorado, eu não tive... eu peguei um momento em que a gente já não tinha aquela facilidade de bolsas, de patrocínio das agências de fomento que nós temos no Brasil. Então, contei com a ajuda de patrocínios particulares, né? Tanto para ir para congressos, eu já fui para congresso de vaquinha, já fui para congresso... Quando fui apresentar o resultado da saliva, em 2016, em Toronto, lá no Canadá, eu fui de vaquinha. Então, é a dificuldade que nós temos, que é normal e não tem nenhum problema nisso, o importante é não desistir, né? Só valoriza ainda mais. Só valoriza, exatamente. Tivemos aí essa questão pontual da pandemia, porque a nossa ideia, como você bem disse, inicial, era fazer com 60, avaliar a saliva,
60 idosos cognitivamente saudáveis e 60 idosos com Alzheimer. Depois eu resolvi incluir um terceiro grupo, que era 60 pessoas não idosas. Então eu coletei saliva de jovem de 22, 23, 25 anos. Porque eu quis comparar o saudável não idoso, o saudável idoso e o idoso com Alzheimer. E aí nós aumentamos para 180. Só que eu não teria como reunir, porque na outra fase da pesquisa, no doutorado, eu reunia, coletava e fazia ali, reunia 30 pessoas, fazia uma apresentação da pesquisa, etc. Aí eu tive que fazer o quê? Eu tive que ir na casa de cada idoso. Então, agora em dezembro e janeiro, eu fui na casa de quase 60 idosos na região de Ribeirão Preto, Jaboticabal, aquele pedaço todo ali, Franca. Então, foi um lado... seu próprio carro fazia lá... Foi um lado aventureiro. Eu peguei o carro, dormia nos hotéis na cidade, coletava, tem que colocar no gelo seco, eu não posso manter mais do que 8 horas no gelo seco, então eu tinha que mandar para São Paulo, então eu tinha que fazer uma parceria com uma empresa que transporta material biológico, então... E não pode perder a amostra. Então, foi bem bacana. Você chega na casa do idoso, acho que tem um contexto social também, que eu vivi isso no meu... O mestrado também foi igual. O mestrado eu fiz com 120 pessoas, só que foi avaliação de sangue, eu andava com uma coletadora, na região de Serquilho, Sorocaba, Tatuí, Tietê. Então, você chega, ele conta da vida dele, o cuidador, te oferece um pedaço de bolo, toma um café. Então, esse é o lado gostoso. E até hoje fiz amizades aí. É triste, porque quando você vai fazer uma segunda coleta, ele já foi embora, já morreu. Então, tem esse lado social que movimenta bastante, que eu acho que é uma coisa que, às vezes, o pesquisador que está ali na bancada, no laboratório, ele não vive isso. E eu tive a oportunidade de viver isso, de vivenciar de 2007 para cá já várias vezes. Legal. E agora, todo esse esforço, até essas dificuldades financeiras, sociais e pandêmicas também, foram recompensadas, né, com um livro. Agora, nos próximos meses, você deve lançar um livro sobre o Alzheimer, sobre o tema? Eu vou falar aqui para você em primeira mão. Obrigado pela primeira mão. Eu apresentei um projeto no ano passado para a editora Springer, que pertence à Nature, que é a maior revista científica do mundo. O meu projeto foi aprovado. Acabamos de escrever o livro agora, eu como autor, chamei algumas das grandes autoridades brasileiras em Alzheimer para escrever alguns capítulos, e entre dezembro desse ano e janeiro de 22, esse livro vai ser lançado lá na Alemanha, todo escrito em inglês, o livro vendido para o mundo inteiro, aí um livro bastante técnico, né, na área de tratamento farmacológico da doença de Alzheimer. Então a gente espera, quem sabe, se você me der a oportunidade, voltar aqui para falar sobre o livro no comecinho do ano que vem. Já está convidado agora, já faço o convite agora no ar, já está convidado. Agora, o senhor falou, é inglês e técnico. Qual a previsão de estar no Brasil até disponível para as faculdades, para estudantes que tenham esse mesmo espírito científico? O lançamento hoje, ele é lançado tanto na forma eletrônica, né, o livro, o e-book, né, e instantaneamente já na forma impressa. Então, eu acredito que já a partir de fevereiro do ano que vem, no máximo, ele já deva estar sendo comercializado aí pelos grandes portais, pelas grandes livrarias do Brasil e do mundo inteiro, com toda certeza. Agora, ultimamente tem sido frequente notícias de medicamentos que prometem a cura para o Alzheimer e geram muita polêmica. De tudo que o senhor tem ouvido nos últimos tempos, qual a avaliação que você faz? Tem algum medicamento que inspira confiança, que dá para a gente acreditar nessa cura? Absolutamente nenhum, né? A gente tenta até filtrar algumas dessas informações, por exemplo, de escovar o dente com a mão esquerda, se você não é canhoto, de usar o mouse do lado esquerdo, bom, tem várias coisas que a gente vê, algumas até absurdas, né, do ponto de vista terapêutico. Existem alguns medicamentos, ou alguns até suplementos, alguns hábitos. A leitura, por exemplo, olha que interessante, um trabalho que foi até encabeçado pelo pessoal da Federal do Rio de Janeiro, a irisina, que é um hormônio que é liberado na prática de exercício, aumenta a massa branca. E a massa branca cerebral, essa expansão neuronal é importante para servir como blindagem contra o Alzheimer. O que eu digo sempre, o que é importante, o que não é fake, é você, quando eu faço palestras, quando eu falo para as pessoas mais jovens, você, a partir dos 30 anos,
ter atividades que saiam um pouco do seu dia a dia normal, para você movimentar outras áreas do cérebro. Então, se você estuda administração, se você estuda contabilidade, se você estuda medicina, se você estuda, enfim, sai um pouco, vai fazer um curso de artesanato, vai fazer um curso de barista, vai aprender uma nova língua. Eu, na época do mestrado, eu fui fazer russo, que eu tinha sempre o sonho de fazer, fiz 4 anos de russo. Então, eu acho que é importante você estimular o teu cérebro, isso é muito importante. Alimentação saudável. O fumo é altamente prejudicial e compromete muito, ajuda muito o avanço da doença. Doenças cardiovasculares, obesidade, diabetes. O diabetes, existem trabalhos científicos que chamam, não poucos, a doença de Alzheimer de diabetes tipo 3. Então, o diabetes é um fator muito complicador. E, paralelamente a isso, a gente tem alguns outros estudos que falam sobre o uso da curcumina, cúrcuma longa, efeitos positivos, não como cura. O resveratrol, que está lá na casca da uva, no vinho, na casca da jabuticaba, o ginkgo biloba, claro que aí tem algumas restrições, quem pode ou não pode tomar esses remédios, né? Enfim, a gente tem muita fake news mesmo, tem que acreditar na ciência, perigo, então né, doutor? Consultar pessoas que realmente tenham credibilidade, e eu, como farmacêutico, converso com o seu farmacêutico, converso com o médico, para você realmente filtrar essas informações. Isso é um ponto que o senhor enfatiza bem, né? Procurar profissionais capacitados. Via de regra, a maioria dos idosos que enfrentam o problema não está preparado, não tem as informações adequadas, e eu vou mais além. Eu vi, fazendo uma pesquisa sobre o seu trabalho, você aconselhando os cuidadores a serem orientados. Eu nunca tinha visto isso. Geralmente a pessoa preocupa em passar as informações para os idosos, mas os cuidadores, muitos profissionais esquecem. E eu achei muito interessante essa recomendação que você fez. O cuidador que é o indivíduo que está ao lado do idoso demenciado, né? E o cuidador, muitas vezes, é o filho, a filha, é o marido, a esposa. A gente gostaria que todos fossem cuidados pelo cuidador profissional, porque existe já catalogada a doença dos cuidadores. Porque quando você trata alguém com Alzheimer na sua família, é um impacto muito forte, emocional. Eu tenho inúmeras histórias aqui, se pudesse contar, de pessoas que adoeceram rapidamente. Porque imagina você conviver com a sua mãe a vida inteira e a partir de amanhã cedo ela acordar e não te reconhecer mais e vir com uma faca para cima de você. Porque ela não te reconhece mais. Ela criou ali uma ideia de que você é um inimigo dela. Então, você vai ficar abatido. Você vai ficar deprimido, você vai ter insônia. Isso acontece muito, a doença dos cuidadores. Então, orientar os cuidadores sobre o momento certo de tomar o remédio. Tem remédios que têm que ser tomados de manhã cedo em jejum, tem remédios que não podem ser tomados junto com o outro, tem remédios que não pode tomar com certo alimento. Quer dizer, há várias questões que o farmacêutico, especificamente, vai poder orientar essa pessoa a fazer o uso da forma adequada, para não comprometer o efeito do remédio. Doutor, com esse alerta extremamente importante, extremamente necessário, a gente vai chegando ao fim do programa, temos alguns minutos ainda, e eu quero reservar esses minutos para você deixar os seus contatos. Muita gente quer saber mais, não só particularmente, mas talvez até pesquisadores, alunos, enfim. Esse é um tema que realmente interessa muita gente, a gente se sente até orgulhoso de abrir o nosso espaço para falar sobre o Alzheimer. Então, por favor, fique à vontade para divulgar seus contatos, suas redes sociais, enfim. Eu quero agradecer mais uma vez, e antes de falar os contatos, lembrar que a gente teve agora, em junho desse ano, a aprovação de um medicamento chamado Aducanumab, Ótimo. Que é um medicamento aprovado pelo FDA, mas está sendo muito contestado, os resultados foram muito incipientes, não foram resultados assim robustos. Existem outras drogas que estão sendo investigadas, que a gente espera que sejam aprovadas, que de todas elas, pelo menos 2 ou 3, não se sabe ainda se vão curar. Tem uma vacina anti-tal, uma vacina para tratamento do Alzheimer, e que a gente espera que sejam aprovados. Bom, o meu contato, eu tenho contato através do Instagram, @GusPharma, de Gustavo Farmacêutico, GusPharma. No Facebook estou como Gustavo Alves, e o meu e-mail, gusfarma@hotmail.com, gusfarma@hotmail.com. E fico à disposição aí para orientar, para conversar um pouco, dúvidas que surjam aqui depois do programa, terei o maior prazer em tentar respondê-las, né? Legal. Muito obrigado mais uma vez pela presença, e aqui é sempre assim, você gostou dessa entrevista, quer assistir de novo? Então acesse nossas redes sociais, essa entrevista e outras estarão lá
disponíveis. Anota aí nossos endereços no Facebook, /Programa Análise Direta, ou no YouTube, no canal HIT Notícias. Lembrando que nosso programa é transmitido para 190 países pelo canal 1 Europa e para todo o Brasil pelo canal HIT Notícias. Você pode participar também pelo WhatsApp, dando sugestões, fazendo até críticas. O número, anota aí, 5511 99224 7760. E aqui é sempre assim, você conta com a participação de um especialista renomado, falando de temas muito importantes para o seu dia a dia. Então, até a próxima!